Cara, ontem eu fiquei com o estômago amassado, lá por volta das 19h30, Mataus, puxando o assunto do futebol, porque veio a notícia que o Vargas, Matheus Vargas, Isso. né? Meia do Paysandu, o cara ficou mais de um ano parado, porque ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Aí o cara passou um ano parado, mais de um ano, retornou agora, tá? Acho que estava na terceira ou quarto jogo dele já. Pô, na partida passada, a última pela Série C, que o Paysandu perdeu pro Figueirense fora de casa, ele me toma uma entrada de um jogador covarde, tá? E cara, o tendão que ele implantou lá, né? Simplesmente voltou a romper. O cara vai ter que fazer cirurgia. Isso é o risco que pode ocorrer, tá? É como se fosse o tendão que rompeu lá atrás. Sim. Né? Ele botou um outro e você pode, de repente, colar um osso, né? E quebrar o mesmo osso. Talvez não vai quebrar onde quebrou, né? Que diz que calcifica, né? Mas acontece um acidente de trabalho no sentido da lesão tá trabalhando, mas isso não é acidente de trabalho. Acho que o cara que cometeu isso aí deveria ficar o mesmo tempo parado, viu, Mataus? É verdade, Abner. Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. O Matheus Vargas, meia do Paysandu, depois dessa lesão sofrida no jogo contra o Figueirense, passou por exames e foi detectado um rompimento no neoligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O joelho esquerdo que foi o mesmo joelho que ele ficou parado justamente por essa cirurgia da reconstrução do LCA, e ele vai ser novamente submetido ao procedimento cirúrgico para a reconstrução do LCA, e o prazo de recuperação do meia é de aproximadamente 9 meses. Esse prazo foi basicamente o mesmo tempo que ele ficou parado do ano passado para cá por conta da ligação, da lesão, e aí ele ficou mais um tempinho se recuperando, pegando o ritmo de jogo e tudo mais, ou seja, mais um problema para o Matheus Vargas, o meia do Paysandu. O Paysandu que amanhã enfrenta o Anápolis em Goiás, jogo de ida da final da Copa Verde, e o Paysandu que já sabe que o jogo de volta no Mangueirão vai ser no dia 7, já conta com pelo menos 10 mil torcedores para essa partida da volta diante do Anápolis. Lembrando o final da Copa Verde, amanhã a ida, domingo a volta, acaba essa sequência de jogos do Paysandu, que vai chegar a 19 jogos em menos de 60 dias. E tem uma também, né? A gente vai falar muito do Paysandu durante a Copa, e aí o torcedor do Remo vai reclamar. Verdade. Né? Como o torcedor do Paysandu reclama que o Remo na Série A, a gente tem dado uma atenção também, né? E aí a gente fica no meio. Então, gente, paciência, tá? E no final do ano vai acontecer o inverso, né? Porque a Série C termina antes da Série A acabar, então a gente vai passar ali o final do ano mais falando do Remo do que do Paysandu. Vamos falar do Papão. Olha, o Papão faz o último treino hoje. Ontem foi pela manhã o treino. Isso. Hoje é pela manhã? Hoje é tarde. Hoje é de tarde? Lá em Goiânia ou em Anápolis? Tá... CT do Vila. CT do Vila. Time da Lontra, o Vila. Inclusive. Quando o Paysandu entra pra treinar lá, eles ficam meio de olhando 10-0, né? Não há muita alegria. É verdade. Uma outra situação também é que o nosso querido... Pô, cara, me foge o nome dele. Melhor jogador do Paysandu no meio de campo. Caio Melo, Marcinho. Caio Melo sentiu só foi só uma... Fisgada? Não foi fisgada. Sabe quando o juiz... Como é que fala Paulistinha lá em São Paulo? Ah, sim. Aqui a gente chama de como? Tostão. Um tostão na coxa. Mas já passaram macarrão, passaram óleo. Vai pro jogo amanhã, tá? O Marcinho não teve em campo na derrota pro Figueirense, também vai pro jogo amanhã. Suspenso contra o Figueirense, o Marcinho. Exato. E aí ele vai pro jogo também amanhã. Então a gente tem aí o Papão completo, né, Mataus? Completo. Paysandu completo. O primeiro jogo da decisão. O Paysandu que deve ir, inclusive, com Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Quintana era uma dúvida também, mas parece que tá tudo ok. E o Facundo Bonifazzi, voltando da lateral esquerda. Pedro Henrique, que foi expulso contra o Figueirense, mas como era a Série C, ele vai poder jogar normalmente a Copa Verde. Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho. E o Paysandu tem no ataque Cleiton Pego, Ítalo e mais um. Normalmente esse mais um, dentre os titulares, é o Thalisson. Mas o Tylon, sempre que tá entrando, tá deixando ali um bom desempenho. Então é sempre uma dúvida que o Júnior Rocha tem sobre Thalisson ou Tylon. Mas vai sendo força máxima para esse jogo da ida contra o Anápolis. Ted Toy, o Papão não tem esse negócio dentro ou fora de casa. Ele parte para dentro do adversário. A estratégia pode, de repente, ser hoje, pelo primeiro jogo ser fora de casa e a decisão em Belém? Eu, ainda agora há pouco, no Jujubabol, que venho dizendo,
Paysandu, ele tá com a faca, com queijo, com tira-gosto, tudo na mão. Paysandu pode decidir essa Copa no primeiro jogo, tá? Não vai ser surpresa nenhuma. Já? Pelo que ele vem jogando. E você é só olhar a posição do Anápolis na Série C Lanterna e a posição do Paysandu. Terceiro e aí, com 17. O Paysandu joga dentro de Belém do mesmo jeito que ele joga fora. Fora ele joga do mesmo jeito que ele joga em Belém. Foi assim que ele ganhou o jogo da Portuguesa. Foi assim que ele jogou com o Vasco de igual para igual no Rio. Foi assim que ele deu no Itabaiana lá fora. Então o Paysandu, não espere o Anápolis. Eu vou dar um conselho pro Anápolis. E se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Verdade. Segura a marcação. Olha como é que o Júnior Rocha armou o time e sai na humildade. Se for querer pra sair pra trocação, vai dar uma de Nacional, quando vê tá 2-0, acabou a Copa. Exatamente. Você, João Branquinho de Bragança, que o rapaz tá chamando ali, como espera o Papão para amanhã? O mesmo Papão de sempre, para cima, espivitado, buscando o gol do primeiro ou último minuto? Eu não tenho dúvida disso, Abner. Inclusive já falei isso aqui algumas vezes já durante essa semana. O Paysandu, para mim, tem condição de ganhar aí com tranquilidade esses dois jogos, porque o que a gente viu do Anápolis aqui em Belém foi um jogo duro, tentou amarrar o Paysandu o máximo possível, o campo também não ajudou o Papão, mas o Anápolis não é nada demais, e não é à toa que está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Não tem méritos de chegar na final da Copa Verde, mas eu vejo o Paysandu aí bem superior à equipe goiana, que com condição de ganhar os dois jogos, assim como fez contra o Nacional. Gustão, Papão pra frente, Papão cansado de tanta viagem, dá uma seguradinha pra juntar energia pra domingo amassar os caras no Mangueirão? Vamos lembrar que o Paysandu que entrou em campo contra o Figueirense no último fim de semana foi um Paysandu um pouco mais mesclado, né? Pensando já justamente nessa partida de ida e também na volta, né? Nessa reta final da Copa Verde. Acredito que o Papão esteja descansado. O time em si tá descansado, o time titular, Marcinho tá descansado, Caio Melo, que foi poupado por uma possível lesão, tá descansado, a zaga está descansada, e como disse o lateral Facundo Bonifazi na entrevista coletiva de ontem, o que o jogador gosta é jogar o máximo possível. Então, essa maratona de jogos, pelo menos aparentemente, não tem sido problema pro Paysandu e tá chegando ao fim. A partir de domingo, o Paysandu terá a semana cheia para trabalhar só para a Série C. Você tá cada dia melhor, né? Não tá não, Bad Boy? Você tá ensinando direitinho, né? Só o lado traiçoeiro que falta corrigir alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa, o Paysandu já botou os ingressos à disposição, vocês sabem disso. E aquele negócio do horário vai ter em 2 momentos, tá? Isso. Ingresso de 35, até 2 horas antes você pode entrar com de 35. 4:30 da tarde. Um pouquinho mais de dinheiro, você pode entrar até 1 hora. Ou se tiver cheio de dólar igual o Bad Boy, você pode comprar o ingresso cheio e entrar a hora que você bem entender. Aquela promoção lá do Chopp também, para todo o estádio, também continua rolando, mesmo sendo lá no Mangueirão o jogo, né? Dessa vez não é na Curuzu, então vai precisar de uma logística melhor. Lembrando que o Márcio Tuma deu em primeira mão essa informação aqui, de que eles repetiriam ele já disse que promoção no Mangueirão. Ele já disse que só assiste aqui. Ele já disse, e aí dele que não diga, né? E que não só assista aqui. Paysandu botando 1.000 metros de grama na Curuzu, e mexendo em parte do solo também. 1.000 metros não dá para fazer o campo todo. Né? O Paysandu ele já até confirmou que o que dá para fazer daqui até o final da primeira fase da Série C, que é até agosto, são trabalhos paliativos, que é para não piorar a história. Mas o Paysandu até lá não vai poder resolver esse problema, e aí o Ícaro Sereni, vice-presidente, já confirmou que final da primeira fase para jogar na Curuzu e começa um trabalho de fato no gramado da Curuzu a partir do final de agosto. Então, o Paysandu já sabe que é um problema que só vai ser resolvido a partir de agosto. Até lá, tentar fazer esses trabalhos paliativos para diminuir o problema. Daqui até o final da primeira fase, o Paysandu tem mais 5 jogos em Belém, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, não sabemos se vai fazer todos os 5 na Curuzu ou se algum desses 5 ele vai jogar pro Mangueirão, por exemplo, Paysandu e Santa Cruz, que tem em Belém. Pode ter um apelo um pouco maior, então vamos ver como vai ficar daqui até o final da primeira fase da Série C. Olha, o elenco tá com 24 jogadores lá em Goiânia, né? Sim. Porque foram
vai ser o terceiro jogo fora de casa, né? Então foram viagens seguidas, né? E aí precisou levar um grupo maior. O grupo que o Paysandu hoje está lá em Goiás é de 36 pessoas, tá? Na delegação. Premiação, R$400 mil, porém, há uma sacolinha rodando aí dos endinheirados bicolores para aumentar a premiação caso o Paysandu venha a ser campeão. A da Copa Norte também foi estipulada pela diretoria 100 mil, mas a sacolinha correu e os jogadores pegaram um pouco mais aí do que os R$100 mil. Tô por dentro de papão. Eu tô especialista em papão, irmão. E o detalhe Sabe sobre isso, tudo. Bad e Abner, é que basicamente toda a cota de premiação, tanto da Copa Norte quanto da Copa Verde, vai como bicho. Então, a premiação de ganhar a Copa Verde é 500 mil. E aí desses 500, 400 vão pro... Então, basicamente, o Paysandu vai se pagar vencendo o título, né? Então, E outra informação que eu obtive, tá? Falando com um funcionário do Paysandu ontem, perguntei pra ele, e aí, irmão, como tá lá a primavera? Ele disse, tá muito bom, Abner. Eu disse, tá tudo muito organizado e financeiramente, era pra gente receber agora, sexta-feira, que é amanhã, sim, nós recebemos na quinta da semana passada. Caramba. Né? Aí eu disse, porra. Antes de virar o mês. Né? É aquilo. Você cumpre suas obrigações, tem direito de cobrar. Exatamente. Eu disse, mas é porque tu ganha pouco. E só para complementar a informação, promocional lado A, para quem vai entrar até 4:30 da tarde, amanhã. 35 arquibancada, 80 cadeiras. Lá em Goiás. Amanhã não, em domingo, perdão. Tá. Domingo, perdão. Em promocional lado A até 5:30 da tarde. 45 arquibancada e R$100 a cadeira. Então vai tendo essa diferença. Lado B, promocional até 4:30 da tarde. R$50 a arquibancada, R$100 a cadeira. E até 5:30 da tarde, R$60 a arquibancada, R$120 a cadeira. Lembrando que os valores normais, R$60 arquibancada lado A, R$70 arquibancada lado B, R$120 cadeira lado A e R$140 cadeira lado B. Eu sei que o povo vai ficar com raiva de mim aí, eu sei que cada um tem o seu bolso, né? Mas fazer futebol com ingresso de R$35 numa final de uma competição nacional é dose pra bad boy, viu?